Boa tarde, gente. Tudo bem? Tranquilo? Vamos começar a aula de hoje com os avisos. Primeira coisa, as notas de aula da primeira avaliação já estão disponíveis na plataforma Moodle, tá? Assim como o cronograma de aulas do nosso período letivo, tá? Desse semestre, já estão disponíveis na plataforma. E também o requerimento de segunda chamada, para quem faltou a prova de sexta, o requerimento também já está disponível, tá bom? Aí vocês mandam a justificativa e tudo mais, a documentação, e depois a coordenação junto com a gente vai analisar caso a caso e deferir ou não, tá bom? Os pedidos de segunda chamada. Sim, e a prova estava bem tranquila, né? Duas funções assim que a gente trabalhou em sala, basicamente, né? Aquela do x² mais 3, x² mais 2. Aqui eu resolvi uma bem parecida com ela. Então eu pedi o domínio e imagem. Domínio das duas funções, da imagem. Na letra B eu pedia só para verificar se o domínio estava contido, se a imagem da F estava contida no domínio da G, né? E encontrar a composta. E a letra C, verificar se elas eram injetoras, fazendo aquele cálculozinho, né, do f de x1 igual a f de x2 e verificar se o x1 era igual ao x2. Tá? Sendo que, se vocês fossem, do jeito que vocês são espertos, né, vocês usassem rapidamente a esperteza de vocês, a f, por exemplo, x² mais 3, a gente viu em sala que não é injetora. Sim ou não? Então, você poderia pegar simplesmente um contra-exemplo. Por exemplo, o f de 1. Quanto era o f de 1? Para a função f de x igual a x² mais 3, por exemplo, que eram dois tipos de prova, né? Então, f de 1, por exemplo, dava 4, e o f de menos 1 também dava 4. Então, se eu tenho dois elementos diferentes com a mesma imagem, isso já mostra que a função não é injetora. Aí acabava já. Tá bom? Podia fazer assim. Enfim, mas é isso. Então, vocês já tiveram essa primeira experiência, já vão estudar um pouquinho mais aí para a próxima prova. A próxima prova já está elaborada, está linda a prova, está muito bacana, muito legal, tá? Então, estudem. Essa semana a gente vai trabalhar os tópicos de funções trigonométricas, funções exponenciais, funções logarítmicas e hiperbólicas. E aí a gente fecha esse leque de funções elementares, e aí semana que vem a gente começa a falar de cálculo propriamente dito, né? Começando pelo cálculo infinitesimal, ideia de limite de funções, tá? Vamos continuar de onde a gente parou na aula anterior. Na aula anterior a gente terminou nessa parte aqui, falando dessa proposição sobre funções compostas, tá? E hoje a gente vai falar rapidamente sobre transformações no gráfico de uma função. A gente tem algumas transformações que a gente pode realizar no gráfico de uma função, conhecendo uma função já dada previamente, tá? Então, assim, ó, imagina que você tem uma função f de x, eu te dei uma função f de x. Eu quero saber como que deve ser o gráfico da função f de x mais uma constante c. Essa constante c, vamos considerar ela positiva, tá bom? Então, se eu pegar o gráfico da função f de x, ou melhor, se eu pegar a função f de x e somar toda ela a uma constante, o que vai acontecer com o gráfico dela? Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de uma translação vertical. Tá? Ela sofre uma translação vertical de c unidades. Ela sobe c unidades se eu somo a função uma constante positiva. E se eu somo a essa função uma constante negativa, ela desce c unidades. Tá? Então, se eu somo um valor positivo, ela sobe. Se eu subtraio, ela desce, tá bom? Então, isso aqui que acontece no gráfico de uma função. Para exemplificar isso aqui, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar o gráfico de uma função trigonométrica, já a gente vai falar de funções trigonométricas, mas já vou usar como exemplo. Por exemplo, esse daqui, vocês já devem lembrar lá do ensino médio de vocês, esse aqui é o gráfico da função seno de x. Tá bom? Já a gente vai detalhar um pouquinho mais, mas esse é o gráfico da função seno de x. Aí eu vou pegar essa função seno de x
e vou somar uma unidade. Então vai ficar 1 mais seno de x, ok? Então o que, que vai fazer? O que, que essa constante 1 vai fazer? Olha só. Ela sobe o gráfico da função seno uma unidade. O gráfico da função seno passava aqui no 0, olha. Agora ele começa passando no 1. Então todo o gráfico é deslocado uma unidade para cima. Se eu somo uma constante igual a 1, sobe uma unidade. Se eu somo uma constante igual a 2, sobe 2 unidades. Então, dependendo do valor da constante que eu somar, vai subir tantas unidades quanto for a constante. Tá? Então, por exemplo, a constante sendo 3, subiu 3 unidades. E se a constante for negativa, o gráfico desce. Tá? Então, olha só. Vou pegar agora 1 menos seno de x. Tá? Então, desce uma unidade. Tá bom? Então pega menos 2 mais seno de x, desceu 2 unidades. Menos 3 mais seno de x, desceu 3 unidades e assim por diante. Então esse é o movimento de translação vertical. Se você soma um valor positivo, sobe. Soma um valor negativo, desce. Tá? Agora, se ao invés de você somar ou subtrair a constante da função como todo, se você somar ou subtrair do parâmetro do valor de x, ou seja, dos pontos do domínio da tua função, ou seja, se eu pegar agora a f de x menos c, né? Estou diminuindo c unidades agora dos valores do domínio da função. O que isso deve fazer? Bom, se eu somo a função, ele faz um deslocamento vertical, uma translação vertical. E se eu somo ao domínio, ele faz uma translação horizontal. Ele mexe na horizontal da tua função. E aí, se esse c for negativo, ele desloca para a direita de vocês, né? Para a minha esquerda, no caso. Ele desloca para a direita. Se ele for positivo, ele desloca para a esquerda. É meio contraintuitivo isso, né? Porque a gente entende que, se for positivo, deveria deslocar para a direita, mas quando mexe no domínio, a coisa modifica um pouquinho. Quer ver? Olha só no gráfico. Olha só, esse aqui, novamente, é o gráfico da função seno de x, tá? E aí, eu vou mexer agora no parâmetro. Deixa eu só ver aqui qual é o parâmetro. Vou mexer agora nesse parâmetro n aqui, ó. Olha só. Eu estou aumentando o valor de n, dá para enxergar aqui, ó. O n aqui é 0. Originalmente, ela passa no 0, 0 aqui, π sobre 2 e 1 e assim por diante. Eu vou aumentar ele. Aumentei. O que o gráfico fez? Deslocou para a esquerda. Aumentar mais um pouquinho. Deslocou mais para a esquerda ainda. Então, eu vou aumentando o valor da constante e o gráfico vai sendo empurrado para a esquerda, porque a constante é positiva. Se a constante fosse negativa, olha só, aí ele já desloca para a direita. Tá bom? Então, essa transformação, quando você trabalha a transformação no domínio, o gráfico da tua função sofre uma translação, só que uma translação horizontal. Se a constante for positiva, desloca para a esquerda. Se a constante for negativa, desloca para a direita. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem, né? Até aí. E agora as expansões e compressões, tá? Se você pega a tua função e multiplica ela por uma constante, essa constante maior que 1. Você pega a tua função e multiplica por uma constante. O que o gráfico dela vai, o que vai acontecer com o gráfico dela? Aí ele vai sofrer uma expansão vertical. Ele espicha para cima e para baixo, o gráfico da tua função. Se a constante for maior que 1. Se a constante estiver entre 0 e 1, ele comprime. Tá? Olha só. Olha o que vai acontecer aqui, novamente. Esse é o gráfico da seno. Eu vou pegar agora a seno e vou multiplicar por 2. Olha o que vai acontecer. Ele esticou. Cadê eu? Aí. Esse daqui é o gráfico da seno. Vou pegar a seno e vou multiplicar por 2. Vou mexer nesse parâmetro B aqui. Vai multiplicar por 2. Olha o que vai acontecer com a seno. Ela estica para cima e para baixo. Vou multiplicar por 3. Esticou mais ainda. Por 4. Mais ainda. E assim por diante.
Isso a gente chama de expansão vertical. Tá? Isso porque a constante, a constante é maior que 1. Se a constante estiver entre 0 e 1, o que vai acontecer? Entre 0 e 1, vou multiplicar por meio. Olha só, comprimiu. Maior que 1, expande. Entre 0 e 1, comprime. Ok? E se for negativo, professor? Aí ele reflete em torno do eixo X. Olha só. Esse é o gráfico da seno de x. Agora eu vou mostrar o gráfico da menos seno de x. Estou multiplicando por menos 1. Olha só. Ele reflete, é como se o eixo x fosse um espelho. Então ele pega o gráfico e reflete ele todinho em relação ao eixo x. Tá bom? Isso aí a gente chama de reflexão. Ok? Então, recapitulando. Você tem o gráfico da função original. Isso serve para qualquer função, tá? Estou pegando a trigonométrica porque eu acho que é a que fica mais fácil de você entender essas transformações, tá? Então, você pega a seno. Se você soma uma constante positiva a ela, ele faz um deslocamento vertical para cima ou para baixo, dependendo se a constante é positiva ou negativa. Tá bom? Se você soma uma constante ao domínio da função, a variável x, se você soma uma constante positiva, ela desloca para a... Opa, não é esse daqui, é essa daqui. A constante positiva, ela desloca para a esquerda. Se for negativa, ela desloca para a direita. Tá bom? Se você multiplica a tua função por um certo valor, um certo parâmetro, maior que 1, a tua função estica para cima e para baixo. Ela expande. Se a constante for maior que 1. Se a constante estiver entre 0 e 1, ela comprime. E se ela for negativa, ela reflete em relação ao eixo x. Belezinha? Tá bom? E aí falta uma transformação apenas, né? Falta só uma. Cadê o Cadê? Tá aqui. Que é quando você multiplica os valores do teu domínio por uma constante. E esse aqui é muito interessante. E fica bem evidente nas funções trigonométricas o que acontece, tá? Então, se você pegar os pontos do teu domínio, os valores de x, e multiplicar por uma constante, c, se essa constante for maior que 1, ele faz uma compressão horizontal. Ele espreme a tua função. E se essa constante estiver entre 0 e 1, ele faz uma expansão horizontal. Ele estica a tua função na horizontal. Então, olha aqui no gráfico como que isso vai ficar. É muito legal isso. Ó. Esse daqui é o gráfico da função seno de x. Eu vou multiplicar agora a seno de x por 2. Aliás, a seno de x não. Vou multiplicar o x da seno de x por 2. Então, a seno de 2x. Olha como vai ficar. Olha para a original, seno de x, e olha para seno de 2x. Estou multiplicando x por 2. O que aconteceu? Ele comprimiu horizontalmente. Ok? Nas funções trigonométricas, como a gente vai ver, mas vocês já devem lembrar disso, a gente trabalha com períodos, né? Porque a função trigonométrica, elas têm períodos. De período em período, elas se repetem, seus valores começam a se repetir. Então, o que acontece com a função seno quando eu mexo nos pontos do seu domínio? Quando eu comprimo ou estico ela, o período dela muda. Ok? O período das funções trigonométricas mudam nesse caso. Então, estou multiplicando por constantes maiores que 1, ó, e vai sendo comprimida cada vez mais. Tá bom? E se eu multiplicar por constante entre 0 e 1, ela expande. Deixa eu... aqui assim, para vocês enxergarem. Olha só. Ah, estava aqui, olha. Era isso que eu queria mostrar para vocês enxergarem melhor. Mas agora dá para ver. Olha só, estou multiplicando o x por meio. Vou multiplicar o x por 0,4, 0,3, 0,2 e assim por diante. Tá bom? Se eu multiplicar por um número maior que 1, comprime. Se eu multiplicar por um número entre 0 e 1, expande. Ok?
Tudo bem? Aí, se eu pegar aqui, ó, essa daqui é a seno de x. Novamente, vamos recapitular todo mundo agora olhando para essa função bem aqui, ó. 2 mais seno de x subiu 2 unidades. 7 mais seno de x subiu 7 unidades. Se for negativo, ele desce. Tá bom? O B, 3 vezes seno de x, ele expande verticalmente, para cima e para baixo. 6 vezes seno de x, expandiu mais ainda. Se estiver entre 0 e 1, meio vezes seno de x, por exemplo, ele comprime verticalmente. Tá? E assim você pode brincar. Essas transformações são muito interessantes e são muito importantes, porque, dado o gráfico de uma função, você consegue construir o gráfico de outras funções só olhando para o aspecto, para a cara dela, para a forma algébrica dela, só olhando para os parâmetros que foram adicionados à tua função original. Então, você olha para os parâmetros e vê como que ela vai ficar, vai se transformar. Tá bom? Alguma dúvida nisso? Mas olha só, a gente está falando de funções trigonométricas, né? Vamos relembrar um pouquinho sobre essas funções trigonométricas, que é o tema da nossa aula de hoje. Tá? As funções trigonométricas que são muito, muito, muito importantes aqui para a gente em cálculo 1. Para a gente falar de funções trigonométricas, a gente tem que relembrar o que é ciclo trigonométrico. Vocês lembram o que é ciclo trigonométrico? Então, o ciclo trigonométrico é o seguinte, deixa eu só passar aqui esse slide para a gente acompanhar junto. Considere que você tem um número real, θ, e aí eu vou considerar o ângulo cuja medida dele em radianos é esse número real, θ. No ciclo trigonométrico. Mas o que é esse ciclo trigonométrico? Considera aqui uma circunferência unitária, uma circunferência de raio unitário. Tá? Finge que isso aí é uma circunferência. Está meio feio, mas dá para entender. Cujo centro dela coincide com a origem do plano cartesiano. Tá bom? Está aqui o centro dela, a origem do plano cartesiano. Então, esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 0 e 0. Como essa circunferência, eu estou falando para ela que ela tem raio unitário, o raio dela é 1, então essa medida daqui para cá é 1, daqui para cá é 1, daqui para cá é 1 e daqui para cá é 1. Todas as medidas aqui medem 1. Tá? O raio da circunferência. Mas se daqui para cá mede 1 e aqui é o ponto 0 e 0, quais são as coordenadas desse ponto bem aqui? Hã? Se aqui é 0 e 0, e essa distância, o raio mede 1, quais são as coordenadas desse ponto aqui, do plano cartesiano? 1 e 0. Concorda ou não? E esse aqui? 0 e 1. E esse aqui? 0 e menos 1. E esse aqui? Menos 1 e 0. Tá bom? Bom, lá da geometria analítica, se eu tenho essa circunferência no plano cartesiano, então, vou tomar um ponto dessa circunferência de coordenadas x e y, esse ponto aqui P de coordenadas x e y, então todo ponto dessa circunferência satisfaz a equação da circunferência. Quem lembra qual é a equação da circunferência? Nesse caso, é uma equação da circunferência de centro na origem e raio unitário. Qual é a equação? X ao quadrado mais y quadrado igual a 1. Essa daqui é a equação dessa circunferência, de centro na origem e raio unitário. Belezinha? Tá bom? Só relembrando, se a circunferência tiver o centro fora da origem
e o raio for um raio qualquer de medida R. Tá? Se o centro for aqui, ó, x0, y0, e o raio for um raio aqui de medida R, quem lembra a equação dessa circunferência? Geometria analítica, terceiro ano do ensino médio. Vocês acabaram de sair, a maioria acabou de sair do terceiro. Tem que lembrar a geometria analítica. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Equação da circunferência de centro em x0, y0 e raio R. Tá bom? Tá, mas essa daqui é a mais básica, digamos assim, porque o centro é 0, 0, ou seja, o x0 é 0, y0 é 0, então vai ficar só x quadrado mais y quadrado, e o raio eu disse que é 1, então aqui 1 ao quadrado é 1, e aí a gente recai nessa equaçãozinha aqui, tá bom? Então essa é a equação. Aí a brincadeira vai ser a seguinte, escolhe um número real e mede um ângulo θ, cuja medida desse ângulo em radianos vai ser igual a esse ângulo real. Desculpa, a esse número real. Só que esse ângulo θ que você vai medir, ele vai sair daqui, olha, do eixo das abscissas, e ele vai começar a varrer, imagina aqui, o ângulo aqui, uma reta aqui varrendo um certo ângulo, certo? Você vai começar dessa posição, da posição 1, 0, e vem varrendo um certo ângulo. Você vem aqui, pá. Chegou bem aqui, mede este ângulo. Este ângulo aqui é o ângulo θ. Esse θ em radianos é igual ao número real que você fixou, que você escolheu. Ok? Marque esse ponto. Esse ponto tem duas coordenadas, x e y. A gente vai definir o seguinte. A coordenada x desse ponto vai ser o cosseno desse ângulo θ. E a coordenada y desse ponto vai ser o seno desse ângulo θ. Então, onde tem o x aqui, ó, é a coordenada desse ponto, eu vou dizer que essa coordenada é o cosseno desse ângulo. E onde tem o y aqui, eu vou dizer que é o seno deste ângulo θ. Tá? Então, esse ponto P, ele, na verdade, ele possui coordenadas cosseno θ, seno θ. Então, este é o ponto P. Ok? Tudo bem até aí? Então, é assim que a gente define. Tem outras maneiras da gente definir, mas essa é uma maneira mais didática, digamos assim, de definir o que são essas funções seno e cosseno. Tá bom? São as coordenadas desse ponto quando você faz esse mecanismo de medir um certo ângulo θ dado um determinado número real. E aí você pega o valor desse ângulo, a medida desse ângulo em radianos, igual a esse número real. Tá? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Agora observe o seguinte. Como as coordenadas desse ponto são cosseno θ e seno θ, e esse ponto pertence à circunferência de centro na origem unitário, e raio unitário, então, essas coordenadas satisfazem essa equação. Ou seja, se eu pegar essas coordenadas e substituir aqui, ó, no lugar do x, no lugar do y, a equação continua sendo válida. E daí nós temos a famosa relação fundamental da trigonometria. Né? A relação fundamental da trigonometria, que nos diz que o quadrado do cosseno de um ângulo θ, mais o quadrado do seno do ângulo θ, é sempre igual a 1. Isso para todo θ real. Tá? Esse θ, entenda esse ângulo θ como números reais, porque eu estou fazendo a relação entre ângulo e número real. Tá bom? Então, essa relaçãozinha aqui, ela vai ser de suma importância para a gente aqui, né, trabalhando trigonometria e no restante do nosso curso. A gente vai usar bastante ela. Ok? E ela é legal porque se você tiver o cosseno de um ângulo,
você consegue o seno desse mesmo ângulo através dessa relação. E vice-versa. Se você tiver o seno de um ângulo, você consegue o cosseno desse ângulo através desta relação. Tá bom? Alguma dúvida? Aí vamos analisar aqui, olha, o ciclo trigonométrico. Observa. Quando eu estou nesse ponto bem aqui, eu vou começar a olhar agora para os ângulos, tá bom? Eu estou nesse ponto de origem. Se esse é o ponto de origem do ciclo, que ângulo eu tenho aqui? Não tem ângulo ainda, então é 0. Ok? Ainda não comecei a varrer nenhum ângulo. Então aqui é 0. É o ângulo 0. Aí eu venho. Quando chego bem aqui, nesse ponto, que ângulo é esse aqui? É um ângulo reto, de 90 graus. Só que aqui a gente não vai usar grau, a gente vai usar radianos. 90 graus em radiano é representado por quanto? Pi meios, né? Pi sobre 2, muito bem. Então aqui é pi meios. Tudo bem? Aí eu venho varrendo, chego aqui. Eu tenho meia volta na circunferência. Meia volta são quantos graus? 180. Em radianos, pi. Pi radianos. Aí eu venho varrendo, chego bem aqui. Daqui até aqui. Quantos graus? Hã? Em radiano vai ser quanto? 3π sobre 2. Aí eu venho e completo a volta, fecho os 360 graus, que é 2π radianos. Tudo bem? Alguma dúvida? Aí olha agora para esse ponto. Esse ponto tem coordenadas 1 e 0. E o ângulo correspondente a esse ponto é o ângulo 0. Sim ou não? Isso significa que o cosseno de 0 é quanto? 1. Porque para eu olhar para o cosseno, basta olhar para a primeira coordenada do par ordenado. Então, o cosseno de 0 é 1. E o seno de 0 é 0. Belezinha? Olha de novo para o ciclo e me diz agora quanto é o cosseno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 está bem aqui. Cosseno é a primeira coordenada, é 0. Quanto é o seno de π? 0. Π está bem aqui. Seno é a segunda coordenada. Seno de π é 0. Ok? Seno de π sobre 2. Π sobre 2 está bem aqui, 90 graus. Seno é a segunda coordenada, está bem aqui. Seno de π sobre 2 é 1. E assim você brinca e vai tirando aí os arcos, o seno e o cosseno dos arcos notáveis, diretamente do ciclo trigonométrico. Ok? Alguma dúvida até aí? Não? Beleza. Aí observa o seguinte, olha só. Vamos olhar agora só para essa primeira parte da circunferência, que a gente chama de quadrante. Vamos olhar só para esse primeiro quadrante, tá? Quando eu saio do 0 e venho percorrendo esse caminho até chegar no π sobre 2, o seno está sendo medido aqui no eixo y. Sim ou não? No eixo y, por quê? Porque é a segunda coordenada. Então, esse ponto, esse ângulo θ, o seno dele, eu meço bem aqui, ó, esse tamanho. Se eu tomar um outro ângulo bem aqui, ó, este outro ângulo aqui, o seno dele já vai ser aqui, ó. Vou medir esta parte aqui, ó. E assim por diante. Para cada ponto que eu tenho no ciclo, eu vou olhar para o tamanho da ordenada dele. Ok? Então, sai daqui agora e vem andando para cá. O que está acontecendo? À medida que o ângulo vai aumentando, sai do 0 até π sobre 2, estou aumentando o ângulo. À medida que o ângulo está aumentando, o seno está aumentando ou diminuindo? Vou repetir a pergunta. À medida que eu venho varrendo o ângulo, vou aumentando o ângulo aqui, ó, de 0 até π sobre 2 somente, o seno desse ângulo está aumentando ou diminuindo? Está aumentando. Olha, bem aqui, esse ângulo, o seno dele era esse pedaço.
Quando eu cheguei bem aqui no ângulo maior que ele, o seno dele já é esse pedaço. Quando eu chegar bem aqui no π sobre 2, o seno dele já é esse tamanho todinho, é 1. Então, o seno, ele está aumentando. No primeiro quadrante, a função seno é crescente. E a cosseno? Decrescente. Por quê? Porque quando eu estou na origem aqui, o cosseno, ele é este tamanho todinho, que vale 1. Aí quando eu chego bem aqui, olha, o cosseno deste ângulo θ já vai ser só esse pedaço daqui até aqui, ó. Diminuiu. Estava aqui, veio para cá, diminuiu. Quando eu chego neste ângulo, o cosseno já vai ser só esse pedaço bem aqui, ó. Vai ficar um garrancho, mas eu acho que dá para entender. Daqui até aqui, diminuiu mais ainda. Quando eu chegar no π sobre 2, ele é 0. Ou seja, ele saiu do 1 e está chegando no 0. Então, ele está diminuindo. Então, no primeiro quadrante, a função seno é crescente e a função cosseno é decrescente. E essa análise a gente pode fazer para todos os outros quadrantes. E essa análise nos ajuda a construir o gráfico, ou os gráficos, na verdade, das funções seno e cosseno. Belezinha? Para a gente construir os gráficos das funções seno e cosseno, vamos falar primeiro da função seno. Vamos montar uma tabelinha aqui só para ajudar a gente, tá? Aqui é o valor de x e aqui é o valor do seno de x. Vou pegar o 0, só os arcos notáveis. π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Então aqui eu quero o seno de 0. Seno de 0, quanto é o seno de 0? Olha lá para o ciclo. 0. Seno de 0 está aqui, ó. Seno de 0 está aqui, 0. Tá? Então, bem aqui é 0. Seno de π meios, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, 3π meios, menos 1. Seno de 2π, 0. Ok? Com essa tabelinha e fazendo aquela leitura do crescimento e decrescimento da função seno, nos quadrantes, a gente consegue esboçar mais ou menos o gráfico dela. Então, o gráfico dela vai ser uma coisa assim, ó. Vou marcar aqui os arcos notáveis, olha, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. O seno de 0 é 0, então ele passa aqui. O seno de π sobre 2 é 1, então ele passa aqui. Seno de π é 0, então ele passa aqui. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1. Então, ele passa aqui assim. E o seno de 2π é 0 e ele passa aqui. Primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2, função seno é crescente. Então, ela cresce aqui assim, ó. Segundo quadrante, de π sobre 2 a π, a função seno, se você analisar lá, ela é decrescente. Ela faz isso aqui assim, ó. Terceiro quadrante, continua decrescendo aqui, ó. Quarto quadrante, ela volta a crescer. Então, esse aqui é o gráfico da função seno. Ok? Esse é o gráfico da função seno. Uma análise importante a respeito desse gráfico. Primeira coisa de tudo. Esse pedaço é uma volta apenas no ciclo. Mas eu posso continuar dando voltas e voltas no ciclo trigonométrico. Por isso que as funções seno e cosseno e tangente, a gente diz que são funções periódicas, são funções cíclicas. Domínio delas são todos os reais das funções seno e cosseno. Ou seja, eu posso continuar dando voltas no ciclo e o gráfico dela continua aqui, ó, fazendo essas ondulaçõezinhas aqui e vai embora. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Ele vem aqui, ó, fica fazendo essas voltas e voltas aqui. Tá bom? Então, como eu posso ficar dando voltas e voltas no ciclo, o domínio da função seno,
Estou pegando aqui a f de x igual ao seno de x. Tá? F de x igual ao seno de x. O domínio da função seno é quem? Olha para o gráfico e me diz quem é o domínio da função seno. Todos os reais. Contra domínio a gente considera todos os reais também. Mas a imagem dela é quem? Pega o gráfico dela e olha para a sombra, para a projeção do gráfico no eixo Y. Quem é a imagem dela? Um intervalo fechado de -1 a 1. Esse intervalinho aqui, ó, todo ponto, toda a imagem de qualquer valor do domínio dessa função cai nesse intervalo. Então, a imagem da função seno é um intervalo fechado de -1 a 1. Ou seja, essa informação aqui é muito importante para a gente. Ela diz que o seno de x está compreendido entre -1 e 1 para todo x real. Significa que a função seno, o maior valor que ela pode assumir é quanto? 1. E o menor valor que ela pode assumir é quanto? -1. 1 é o valor máximo, -1 é o valor mínimo da função seno. Belezinha? Alguma dúvida até aí? E uma outra informação super importante a respeito da função seno. Período da função. Que eu falei para vocês que as funções seno e cosseno, elas são periódicas, são cíclicas. De tempo em tempo ela se repete. Qual é o período da função seno? Vamos considerar que a gente está partindo daqui, ó, da origem. A partir de que ponto ela começa a repetir os seus valores? Olhando para a direita. 2π. Ela vem aqui, chega bem aqui no 2π, ela completa um ciclo. A partir daqui, os valores dela começam a se repetir. Ó. Esse vai coincidir com esse coincide com esse cumezinho aqui coincide com esse cume, e assim por diante. Então, o período da função seno é 2π. Ok? Há alguma dúvida? Beleza. Então, vocês já estão craques em funções trigonométricas seno e cosseno. Então, olha para cá para o slide que o desenho está mais bonitinho que o meu. Aqui, ciclo trigonométrico que eu falei para vocês. Pontos x e y são as coordenadas do cosseno e do seno daquele ângulo θ, respectivamente. Relação fundamental da trigonometria, já falamos. E aqui a definição da função seno, estou tomando a função de R em R, o domínio dela são todos os reais, contradomínio são todos os reais, definida dessa maneira, e esse é o gráfico dela, o gráfico mais bonitinho que o meu, obviamente. Tá bom? Contradomínio são todos os reais, mas a imagem é um intervalo fechado de -1 a 1. Tá? Isso para a função seno. A função cosseno, para você construir o gráfico, você faz essa mesma análise que eu acabei de fazer. Vê aqui os arcos notáveis, vê onde ela é crescente ou decrescente, de acordo com os quadrantes, faz essa análise todinha e você obtém este gráfico aqui. Ó. Este gráfico. É bem parecido com o gráfico da função seno. Só que a diferença é a seguinte, a seno, ela parte aqui, digamos assim, entre aspas, ela parte aqui do 0, 0, passa no π sobre 2 e 1. Então, a cosseno ela já sai do 0 e 1, passa no π sobre 2 e 0. Mas se eu fizer um deslocamento na cosseno ou na seno, eu consigo fazer com que uma coincida com a outra. Tá bom? Como é que eu posso fazer esse deslocamento horizontal? Mexendo num daqueles parâmetros que eu mostrei para vocês no início da aula. Tá bom? Eu consigo fazer com que elas coincidam. Aqui essa propriedade super importante a respeito... antes de eu chegar nessa propriedade, qual é o domínio da cosseno? Todos os reais. Qual é o período da função cosseno? 2π também. Qual é a imagem da função cosseno? Intervalo fechado entre -1 e 1. Mesma ideia da função seno, tá? Bem similar. E aí nós chegamos aqui, ó, nessas desigualdades que são muito importantes. Tanto para a função seno quanto para a função cosseno,
o valor máximo delas é 1 e o valor mínimo delas é menos 1. Ok? Estou falando especificamente das funções seno e cosseno. Se eu acrescentar um parâmetro ao seno, por exemplo, se eu colocar 2 mais seno de x, a imagem vai permanecer a mesma? Não. Aí você já tem que fazer a análise. Tá bom? Cuidado com isso. Daqui a pouco a gente chega lá, nesse ponto. Em termos de valores absolutos, escrever que seno de x está entre menos 1 e 1 é o mesmo que escrever isso aqui. Olha, módulo de seno de x é menor ou igual que 1. E a mesma ideia, analogamente, é para o cosseno de x, tá? Então, escrever essa desigualdade é o mesmo que escrever isso aqui. Módulo de seno de x ou módulo de cosseno de x é menor ou igual que menos 1, tá? Isso aí vem das desigualdades de módulo. Mais para frente a gente pode detalhar um pouquinho mais sobre isso, mas por enquanto é essa a ideia, bem trivial, tá? Alguma dúvida? Não? Função ímpar ou par? O que é uma função ímpar? E o que é uma função par? Vamos relembrar esse conceito aqui. Vou apagar aqui. A gente diz, eu acho que eu tenho aqui no slide da segunda aula, só para mostrar logo que já está pronto. Aqui, ó, essas definições, tá? O que é uma função ímpar? O que é uma função par? A gente diz que uma função é ímpar, uma função é par, quando a f de menos x é igual a f de x. E a função é ímpar quando a f de menos x é menos f de x. De novo, uma função é par quando f de menos x é igual a f de x. A função é ímpar quando a f de menos x é igual a menos f de x. Exemplo de função par. Função quadrática, x ao quadrado. Se você olhar para o gráfico da função x ao quadrado, se você pegar o x aqui, ó, e o menos x aqui, as imagens deles são iguais. É a mesma imagem. Ou seja, o f de menos x é igual ao f de x. Então, a gente diz que essa função é uma função par. Ok? Tudo bem? Essa daqui é uma função par. E se o f de menos x for igual a menos o f de x, a gente diz que a função é ímpar. Vamos olhar as trigonométricas que o nosso amigo perguntou. A seno de x é par ou é ímpar, professor? Seno de x é par ou é ímpar? Pega um ângulo de medida x aqui, ou de medida θ. Olha para cá, o seno dele está bem aqui, ó. Tudo bem? Só uma coisa que eu não sei se eu comentei, que eu devo ter esquecido. Quando eu parto da origem e ando nesse sentido, esse é o sentido positivo. E quando eu ando nesse outro sentido, esse é o sentido negativo. Tudo bem? Então, quando eu saio daqui e chego aqui, meço esse é o ângulo θ. Essa medida aqui, este segmento, é o seno de θ. Agora eu vou andar no outro sentido. Vou olhar para cá, ó. Vou medir este ângulo. Só que como esse sentido é o negativo, isso aqui vai ser menos θ. Tudo bem? Quanto é o seno de menos θ? Seno de menos θ vai ser essa medida bem aqui, ó.
Seno de menos θ. Pergunta que eu faço. Essa medida e essa medida, elas são iguais em módulo. Em valores absolutos elas são iguais. Mas elas são diferentes no sinal. Essa é positiva e essa é negativa. Sim ou não? Então essa função seno é par ou é ímpar? É ímpar, porque o seno de menos θ é menos seno de θ. Seno de menos θ é menos o seno de θ. Ou seja, se aqui for meio e aqui é menos meio, então menos meio é menos o meio daqui. Deu para entender o que eu falei? De novo, suponha que essa medida aqui é meio. E essa medida aqui é menos meio. Seno de menos θ é menos meio, é menos o seno de θ, que é meio. Então a função seno é uma função ímpar. Ok? Alguma dúvida? E a função par, professor? A cosseno? Cosseno é par, será? Cosseno é par. Porque, olha só. Toma esse ângulo θ aqui, ó. O cosseno você mede bem aqui, ó. Este é o cosseno de θ. Agora toma o ângulo menos θ. Este ângulo menos θ. O cosseno dele também é medido aqui. Não tem a mesma medida? Tem o mesmo sinal? Então, cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. Então, a função cosseno é par. Ok? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Então eu vou passar. Não tem dúvida, eu passo. Se tiver dúvida, pergunta. Não leva a dúvida para casa. Domínio, imagem e periodicidade, já falamos, mas uma coisa que eu gostaria de falar é a seguinte: como a gente já viu, o período das funções seno e cosseno é 2π. Significa que os valores do seno e dos cossenos dos pontos do domínio, eles se repetem de 2π em 2π. Ou seja, o seno de x mais 2π é igual ao seno de x. Ok? O seno de x é um certo valor. Quando eu pego x mais 2π, que é o período dele, e calculo o seno, eu vou obter o mesmo valor original. Por quê? Porque a função seno é periódica de período 2π. Então, de 2π em 2π, esses valores começam a se repetir. Tá? Então, o seno de x mais 2π é igual ao seno de x, e, analogamente, o cosseno de x mais 2π é o cosseno de x. Tá? Função tangente. A função tangente a gente define dessa maneira aí, olha. A gente pode definir a função tangente como o quociente entre o seno e o cosseno do número que você está trabalhando. Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x, com um pequeno detalhe. Qual é esse detalhe? Qual é esse detalhe? O cosseno precisa ser diferente de zero, porque não faz sentido essa definição se o cosseno for zero. Tá bom? O gráfico da função tangente é esse aqui, olha. Esse é o gráfico da função tangente. Observa que temos linhas pontilhadas, temos assíntotas aqui nos pontos π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2 e assim por diante. Por que, professor, isso acontece? Porque o gráfico da tangente não pode ultrapassar, não pode tocar nessas retas verticais nos pontos π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2 e assim por diante. Alguém sabe me dizer isso? Porque nesses pontos o cosseno é igual a zero. Cosseno de π sobre 2 é zero, cosseno de 3π sobre 2 é zero, cosseno de 5π sobre 2 é zero, e assim por diante. 7π sobre 2 é zero, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2 e assim por diante. Tá? Então, esses pontos, em todos esses pontos,
o cosseno é zero. Então, você não pode calcular tangente em pontos em que o cosseno é zero. Não faz sentido. Quebra a definição de tangente. Tá bom? Então, por isso que o gráfico não pode ultrapassar. O gráfico se aproxima cada vez mais dessas retas aqui, mas ele nunca encosta nelas, tá? No ciclo trigonométrico, para a gente calcular a tangente, você olha para essa reta bem aqui, ó. Você olha para essa reta que é tangente ao ciclo trigonométrico, a circunferência, nesse ponto, no ponto 1 e 0. Tá? E aí, se você fizer uma semelhançazinha de triângulos, você define esse segmento em vermelho, acho que dá para vocês enxergarem, como a tangente de θ. Tá? Eu vou pular essa parte porque eu quero falar sobre... uma coisa importante, só voltar aqui. Olha para o gráfico da função tangente e me diz qual é o período dela. Qual é o período da função tangente? É só olhar o intervalo, o tamanho do intervalo que ela começa a repetir os seus valores. Π sobre 2, não. Π, por exemplo, ela saiu aqui, ó, passou no 0 e 0. Quando que ela vai passar quando que ela vai tocar o eixo das abscissas de novo? Bem aqui, ó, no π. E de novo, 2π. E para cá, menos π. E para cá, menos 2π. E assim por diante. Então, de π em π, a função tangente se repete. Tá bom? Então, o período dela é π. Ok? Diferentemente das funções seno e cosseno, tá? Então, como o período dela é π, então significa que a tangente de x mais π é igual a tangente de x. A mesma análise que a gente fez para o seno e para o cosseno, tá? O domínio dela são todos os reais, com exceção dos pontos π sobre 2, 3π sobre 2, e assim 5π sobre 2, 7π sobre 2 e assim por diante, tá? E a imagem dela, como vocês podem ver aqui no gráfico, a imagem dela são todos os reais. Ela vai embora para cima e vai embora para baixo. Então, varre toda a reta, o eixo das ordenadas. Então, são todos os reais. Ok? Olha esse exemplo. Considere essa funçãozinha aí. Função raiz quadrada de 1 mais seno de 2x mais π sobre 2. F de x igual raiz quadrada de 1 mais seno de 2x mais π sobre 2. Isso para x entre 0 e π. Tá bom? X entre 0 e π. Letra A. Determine o f de π sobre 4. Quem é f de π sobre 4? Para eu encontrar a imagem do π sobre 4, basta pegar o π sobre 4 e jogar onde tem x. Ok? Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 1 mais o seno de 2 vezes π sobre 4 mais π sobre 2. Eu vou fazer essa conta. Veja quanto é que dá. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 1 mais seno. 2 com 4 eu posso simplificar, sobra 2 aqui. Então vai ficar π sobre 2 mais π sobre 2. Quanto é π sobre 2 mais π sobre 2? É 2π sobre 2, que dá π. Então aqui é seno de π. Quanto é o seno de π? 0. Raiz quadrada de 1 mais 0 é o seno de π. Só que 1 mais 0 é 1, e raiz quadrada de 1 é 1. Então, a imagem do ponto π sobre 4, pela função f, é 1. Alguma dúvida? Tudo bem? Mostra lá a letra B, por favor.
Escreva f, a função f, como uma composição de duas funções. Olha bem para essa função. E me diz outras duas funções que, quando compostas, quando eu efetuo a composição delas, eu obtenho a f. Ou seja, eu quero saber quem é uma p de x e quem é uma q de x. Tá? Duas funções, quaisquer letras aqui, p de x, q de x, tais que a f de x é a composição da p com a q, ou seja, é a p de q de x. É isso que ele quer saber. Ele pede, escreva tal função como uma composição de outras funções. Então, você tem que descobrir quais são essas outras funções que, quando compostas, resultam na função original. Tá bom? Então, me diz aí duas funções, p e q, que, quando eu efetuo a p bola q, a p de q de x, eu obtenho essa bebezinha aqui, a função f. Digam aí. Alguém corajoso para ver o microfone e dizer qual é? As duas funções. Olha direito, só olhar direito, é simples, não é difícil. Por que vocês não vêm cochichar aqui no microfone? O pessoal fala bem baixinho, um no ouvido do outro. Vem aqui falar para todo mundo. Não tem problema errar, não. Aqui você pode errar à vontade. Eu erro, de vez em quando eu falo bobagem. Não tem problema. Não pode errar na hora da prova. Nela você não pode errar. Duas funções, gente, que quando eu efetuo a composição delas, eu obtenho essa. Está na cara. Quem é a função de fora? Raiz. Então, a p de x é raiz. Raiz de x. Quem é a função de dentro? 1 mais seno de 2x mais π sobre 2. Pronto, gente. Acabou. Se eu pegar a q e colocar dentro da p, eu obtenho essa função. Então, eu só queria que vocês dissessem isso. Quais são as duas funções que, quando compostas, obtêm a f? Alguma dúvida? Você depois pode fazer como exercício, verificar se a imagem da q está dentro do domínio da p, porque essa é a condição de composição, não é? Para você fazer a p bola q, a imagem da q tem que estar dentro da p, do domínio da p. Com duas funções, não, basicamente é essa. Ele perguntou se tem outra forma de a gente escrever essa composição, essa função. Basicamente seria essa, com duas funções. Você pode tentar compor com mais funções, tá? Mas com duas, basicamente é essa. Aí, olha só, quem é a imagem da Q? Um exercício legal. Eu disse para deixar como exercício, mas deixa eu fazer logo. Quem é a imagem dessa função Q? Aí, como é que você vai verificar a imagem? Presta bem atenção. A seno de x, ela oscila, a seno de x, esquece o que está dentro dela, porque para olhar a imagem, o que está dentro do argumento do seno não interessa, tá? Então, a seno de x, ela oscila entre menos 1 e 1. Sim ou não? Quando eu pego essa constante que é positiva e somo ao seno, o que essa constante faz mesmo, que eu falei no início da aula? Ela faz uma translação vertical. Ela vai subir uma unidade. Então, esse cara que passava aqui no 0, ele vai passar aqui no 1. Esse cara que passava no 1, ele vai passar no 2. Esse que passava no 0 passa no 1. Esse que passava no menos 1 passa no 0. E esse que passava no 0 passa aqui no 1. Então, ele faz isso aqui, ó. Então, o gráfico final da seno é esse aqui pontilhado. E o gráfico da 1 mais seno de 2x mais π sobre 2, ele faz esse deslocamento. Não estou interessado no período, só estou interessado no deslocamento vertical. Por quê? Porque é no deslocamento vertical que eu olho a imagem. Aí olha agora e me diz qual é a imagem dessa função.
de 0 a 2. É esse intervalo aqui, ó. Então, a imagem da função Q é um intervalo de 0 a 2. Fechado. E quem é o domínio da função f? Da função P, essa aqui. Todos os reais não, gente. Os reais positivos. Então, do 0 ao mais infinito. Esse é o domínio da P. Pergunta, a imagem da Q está contida no domínio da P? Sim. Basicamente era isso para te fazer no item B da tua prova. Era fazer essa análise da imagem e do domínio que você já tinha resolvido no item A. E era só dizer, como a imagem é tanto e o domínio é tanto, então a imagem está contida no domínio. Acabou, só isso. E depois, é claro, tinha que encontrar a expressão algébrica, digamos assim, da função composta, né? Então, como a imagem da Q está contida no domínio da P, então eu posso efetuar essa composição. Então, de fato, a P bola Q é igual a f de x. Acabou. Alguma dúvida? Tudo bem? Próximo item. Letra C. Determine x para que f seja mínima. Qual o valor de x para que f seja mínima? Para que f assuma o seu valor mínimo. Vocês já resolveram esse tipo de problema lá no ensino médio, quando vocês estudaram funções trigonométricas no segundo ano do ensino médio? Vocês resolveram, tenho certeza. A tia Maricotinha lá falar para vocês, olha, para você resolver esse tipo de problema, tu vais lembrar do seguinte, tu vais lembrar quando que a função seno, ou a função cosseno, no caso da função seno, é máxima ou mínima. Então, olha só, a função f de x, ela é assim, ó, raiz quadrada de 1 mais seno de 2x mais π sobre 2. Essa é a função f. Observa, a função f a gente já viu na letra B, que ela é uma composição de duas funções, da função raiz quadrada e dessa outra função aqui, que é uma função seno. Tá? Agora, a função raiz quadrada, ela é sempre crescente, sim ou não? Ela é assim, ó, o gráfico da função raiz quadrada. Mostrei na aula anterior. Ela é crescente. Significa que essa função aqui, a f, ela vai ser mínima quando essa função de dentro da raiz for mínima. Por quê? Porque a raiz quadrada é crescente. Ok? Alguma dúvida? Deu para entender? Vou repetir. A função f, ela é uma composição da função raiz quadrada com a função que está dentro da raiz, essa 1 mais seno. Só que a função raiz quadrada, ela é sempre crescente. Então, quando que essa função, raiz desse troço todo, vai ser mínimo? Vai ser mínimo quando o que está dentro da raiz for mínimo. Tudo bem? Então, o nosso trabalho, na verdade, é minimizar, queremos minimizar P de x, é P? Não, Q de x igual a 1 mais seno de 2x mais π sobre 2. Eu quero saber qual é o valor de x para que essa função seja mínima, porque quando essa função for mínima, a f também será mínima. Ok? Tudo bem? Aí a pergunta que eu faço é, quando que essa função vai ser mínima? Bom, eu sei que o seno, não interessa o que está dentro do argumento do seno, eu sei que o seno, ele sempre vai ser 1 ou menos 1, sim ou não? Quando esse seno for 1, a Q de x vai ser quanto? 2. 1 mais 1, 2. Quando esse seno for menos 1, a Q de x vai ser quanto? 1 menos 1, 0. A gente já fez isso aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Imagem daqui, 0, 2.
Então, para que essa função Q seja mínima, o seno de x tem que ser quanto, gente? Menos 1. Ok? Para Q de x ser mínima, devemos ter eita, tem que acelerar. É que é tão legal falar de função trigonométrica, né? Mas ainda tem outras coisas para falar na aula de hoje. Tá. Para essa função ser mínima, devemos ter seno de 2x mais π sobre 2 igual a menos 1. Tudo bem? Quando esse seno todinho for menos 1, que vai ficar 1 menos 1 dá 0, que é o valor mínimo da função Q. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essa equação trigonométrica. Igual a menos 1. Quando que o seno é menos 1? Qual é o ângulo cujo seno é menos 1? 3π sobre 2. Então, isso aqui, seno de 2x mais π sobre 2, tem que ser igual a seno de 3π sobre 2. Então, eu esqueço. O seno fica com os argumentos. 2x mais π meios, π sobre 2, tem que ser igual a 3π sobre 2. Então, 2x é igual a 3π sobre 2, menos π sobre 2. Então, 2x é igual a 3π sobre 2 menos π sobre 2, dá 2π sobre 2, que é π. Então, x é igual a π sobre 2. Então, quando x for π sobre 2, o seno vai ser mínimo, portanto, a Q vai ser mínima, e, portanto, a F vai ser mínima, que era o que nós queríamos. Alguma dúvida? Sim ou não? Bom, se vocês não falarem nada, eu vou entender que não. E aí eu vou passar. Então, acho que ficou claro. Próxima, letra D, para fechar. Determine os valores mínimo e máximo de F. Essa daí está na cara, eu já basicamente fiz, né? Porque o mínimo é quando x é igual a π sobre 2. Então, tu pega o π sobre 2, substitui aqui e vê quanto é que vai dar o valor mínimo de F. E aí depois faz a mesma análise para o valor máximo. Tá? Vou deixar essa como exercício para vocês, para a gente poder avançar. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu acho que está tudo bem, né? Vou colocar uma dessa na prova. Bom. Outras funções trigonométricas, a partir das funções seno, cosseno e tangente, tá? A partir das funções seno, cosseno e tangente, a gente pode definir o que é secante, cossecante e cotangente. O que vai ser a secante de x? Vai ser a 1 sobre cosseno de x, o inverso do cosseno. A secante de x é 1 sobre cosseno de x. O que é a cossecante de x? É 1 sobre seno de x. E o que é a cotangente de x? É 1 sobre a tangente. Como a tangente é seno sobre cosseno, então fica 1 sobre seno sobre cosseno. E divisão de fração, conserva de cima e inverte de baixo. Então vai ficar cosseno sobre seno. Tá bom? Lembrando que a secante só faz sentido se o cosseno for diferente de 0. A cossecante só faz sentido se o seno for diferente de 0. E a cotangente só faz sentido se o seno for diferente de 0. Tem que ter cuidado com isso, tá? Algumas relações trigonométricas importantes. Que a gente sempre usa essas relaçõezinhas aí, tá? Seno da soma ou da subtração de dois arcos. Nós temos essa formulazinha aí, ó. Seno de x mais y é seno x cosseno y mais seno y cosseno x. Se aqui estiver somando, aqui vai estar somando. Se aqui dentro estiver subtraindo, aqui vai estar subtraindo.
Ok? Essa daqui vocês já conhecem, né? Lembra lá do ensino médio. Minha terra tem palmeira, onde canta sabiá, né? Tinha aquele negocinho. Então você já conhece isso. Cosseno de x mais y ou cosseno de x menos y. É cosseno x, cosseno y. Se aqui for mais, aqui é menos, cosseno inverte, tá? Seno x, seno y. Se aqui for mais, aqui é menos. Se aqui for menos, aqui é mais. Belezinha? Essa é uma relação importante também. Seno de 2x, seno do arco duplo. Aí todas as outras que vêm derivam dessas duas e da relação fundamental. Seno de 2x. Como é que eu faço para calcular a seno de 2x? Bom, seno de 2x nada mais é que seno de x mais x. Sim ou não? E aí, usando a primeira identidade que eu mostrei para vocês, seno de x mais x vai ser seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Só que aqui é x e x, então tudo aqui é x. Então, seno x cosseno x mais seno x cosseno x dá 2 seno x cosseno x. Aí acabou. Essa daqui é a identidade do arco duplo. Tá? Seno de 2x. Ok? E cosseno de 2x, como é que a gente faz? Bom, cosseno de 2x é cosseno de x mais x. Só que o cosseno da soma é cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, menos seno do primeiro vezes o seno do segundo. Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado de x. É cosseno ao quadrado de x. Não é cosseno de x ao quadrado, por favor. O que você está multiplicando são os cossenos e não os argumentos dos cossenos, tá? Então, cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Isso aqui é o cosseno do arco duplo. Tudo bem? Só que esse cosseno do arco duplo, a gente pode mexer nele de uma maneira que ele fique diferente. Mas de uma maneira equivalente a essa expressão original, tá? Eu posso fazer o seguinte, olha. Eu sei que cosseno de 2x, eu acabei de mostrar que ele é cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Mas eu sei que da relação fundamental da trigonometria, a relação fundamental, o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, ele é 1. Sim ou não? Falamos no início da aula. Então, se eu pegar esse seno ao quadrado e jogar para lá, eu tenho que o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos o seno ao quadrado de x. E aí, se eu pegar esse cosseno ao quadrado, que é 1 menos seno, e substituir aqui, eu vou obter o seguinte, ó, cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado, que é isso, 1 menos o seno ao quadrado, menos o seno ao quadrado. Então, o cosseno de 2x, ele passa a ser 1 menos seno ao quadrado, menos seno ao quadrado, menos seno ao quadrado, menos 2 seno ao quadrado. Ele passa a ser isso aqui, ó. Tudo bem? É uma outra maneira de você escrever a fórmula do cosseno do arco duplo, tá? Aí, se você pegar o seno, deixar o seno aqui e jogar o cosseno para o outro lado e substituir esse seno ao quadrado aqui, aí você vai obter essa daqui, ó, cosseno de 2x é igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Tá bom? Então, você tem essa maneira do cosseno do arco duplo, você tem essa maneira e tem essa maneira. Tá bom? São maneiras aí equivalentes, mas são maneiras bem interessantes da gente escrever o cosseno do arco duplo. A gente vai usar bastante isso, tá? Tá tudo aqui, ó, cosseno do arco duplo. E aí nós temos o cosseno do arco metade e o seno do arco metade, tá? Que na verdade são essas aqui. Olha só. Eu sei, acabei de mostrar para vocês, que o cosseno de 2x é 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x. Certo?
Se eu trocar o 2x, eu vou colocar alfa para vocês entenderem. Estou trocando 2x por alfa. Se eu troquei o 2x por alfa, o x é quanto? Se 2x é igual a alfa, só o x é quanto? Alfa sobre 2, sim ou não? Alfa sobre 2. Alfa sobre 2. Então, eu vou pegar esse cara, vou jogar para cá. Joguei esse para cá e vou pegar esse e vou jogar para lá. Tá bom? E aí eu vou pegar esse 2 e vou passar todo mundo dividindo. Meio menos meio vezes o cosseno de alfa. Então, essa daqui é a fórmula do seno do arco metade. Tá? Seno do arco metade. Aí, se você pegar essa e fizer a mesma coisa, substituir o 2x por alfa e o x por alfa sobre 2, você obtém o cosseno do arco metade. Tá? Que são essas duas aqui, que eu estou mostrando aí. Cosseno ao quadrado de x sobre 2, seno ao quadrado de x sobre 2. Tá? Tudo bem? Todas essas são relações da trigonometria que vocês viram lá nas aulas de vocês de trigonometria, né? Eu espero. Tá. Vou deixar essa para vocês verificarem. Verifique que secante ao quadrado de x mais tangente ao quadrado de x é sempre igual a 1 para todo x, tal que o cosseno de x seja diferente de zero. Alguém já viu essa? Já, né? Como é que você faz para chegar nela? Só dizer como é que você faz. Você sai daqui, ó. Você pega essa aqui, ó. A identidade fundamental, relação fundamental, e divide todo mundo por cosseno ao quadrado. Divide todos os termos por cosseno ao quadrado. Aí tu mexe um pouquinho e tu chega nela, tá? Vou deixar como exercício para vocês essa daí, para a gente poder avançar e falar das funções inversas das funções trigonométricas. Inversa de função trigonométrica, tá? Vamos falar de função arco-seno, função arco-cosseno, função arco-tangente. Considera a função cosseno, definida de R em R. Tudo bem? Vamos só relembrar como que é o gráfico da função cosseno. Ele é assim, ó. Tá? Esse é o gráfico da função cosseno. Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2... E aqui é 2π. Bem, aqui é 1 e aqui é menos 1. Tudo bem? Esse é o gráfico da função cosseno. O que a gente vai trabalhar agora são as funções inversas das funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Tá bom? Só que a primeira pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: professor, para eu inverter a função cosseno, ela tem que ser o quê? Eu ouvi aí? Bijetora. Olha para o gráfico da função cosseno. Ela é definida de R em R. Ela é bijetora? Não é bijetora. Para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora. Ela é sobrejetora? Não, porque a imagem dela é o intervalo fechado de menos 1 a 1 e o contradomínio dela são todos os reais. Ela não é sobrejetora. Ela é injetora? Também não. Se eu traçar uma reta horizontal só aqui, eu consigo infinitos pontos que possuem a mesma imagem. Então, ela não é nem injetora nem sobrejetora.
Mas eu falei nas aulas anteriores que quando você tem uma função que não é bijetora, você consegue fazer restrições no domínio e no contradomínio dela, de forma que você torna ela bijetora. Então, se eu pegar a função cosseno, que estava definida de R em R, e se eu olhar só para esse intervalinho aqui, ó, que eu vou destacar, só para essa parte aqui, ó, de 0 a π, ou seja, eu vou definir a função f de x igual a cosseno de x, como sendo uma função de 0 a π, esse é o domínio dela, levando no intervalo de -1 a 1, na imagem dela. Aí quando eu faço isso, eu vou olhar só para essa parte aqui, ó. Tá? Aqui é 1, aqui é -1, aqui é 0, π sobre 2, e aqui é π. Vou olhar só para essa parte. Aí olha agora só para essa parte. Ah, essa parte definida dessa maneira, ela é uma bijeção. Ok? Como ela é bijetora, agora eu posso inverter ela. Então eu vou definir agora o seguinte. Eu vou definir agora a f a -1, que é a inversa dela. Bom, se a f tem domínio de 0, intervalo fechado de 0 a π, e a imagem dela é de -1 a 1, pergunta, qual é o domínio da inversa dela? Vou repetir a pergunta. A função f, o domínio dela é o intervalo 0π. A imagem dela é o intervalo -1 até 1. Ela é bijetora. Eu posso invertê-la. Quando eu inverto ela, eu formo uma nova função. A f é -1, a inversa dela. Qual é o domínio da inversa? Vocês não estavam prestando atenção na minha aula de inversa? De -1 a 1. O domínio dela é um intervalo de -1 a 1. E a imagem dela é um intervalo de 0 a π. Por quê, professor? Porque lembra que eu falei o seguinte, ó. Você tem um conjunto A, um conjunto B e uma função que leva os elementos do conjunto A nos elementos do conjunto B. Então, pega aqui um Azinho e leva aqui num B, que é igual ao F de A. O que a inversa faz? Ela pega os elementos do B e leva no A. A inversa desfaz o que a função original faz. Então, a inversa faz isso aqui, ó. Se a função f faz isso, a inversa pega os elementos do B e leva nos elementos do A. A f é -1, que é a f. Tá? Então, ela pega aqui o B e leva no A, que vai ser igual a f a -1 de B. Tudo bem? Então, o que a função original faz, a inversa desfaz, e vice-versa. Por isso que a última proposição que eu falei na aula anterior, diz o seguinte, ó, se eu pegar f e compor ela com a inversa dela, o resultado dá identidade. E se eu pegar a inversa dela e compor com a função dela, a função original dela, o resultado também dá identidade. Por quê? Porque a inversa desfaz o que a função original faz. Tá? Então, olha só. A original pega de A e leva em B. A f é -1 pega a B e leva em A. Então, como é a composição? Eu pego essa nessa e depois pego esse cara e levo nesse. Então, eu voltei para o A. Voltei para o ponto original, ponto de partida. E vice-versa. Tá bom? Então, voltando para cá. A função cosseno, eu estou definindo ela de 0 até π e de -1 a 1. 0 até π é o domínio. Então, o domínio da função original passa a ser a imagem da inversa. E a imagem da função original passa a ser o domínio da inversa.
Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha só. A função cosseno, f de x igual a cosseno de x, quando o x é zero, quanto que é o f de zero? O cosseno de zero? Quanto é? Cosseno de zero, gente? 1. Como é que isso vai se refletir na função inversa da cosseno? Vai se refletir assim, ó. Quando o x é 1, que é o resultado da imagem, a f a menos 1 de 1 vai ser 0, que era o ponto do domínio. Então ela pega a imagem, esse daqui pega o ponto do domínio e leva na imagem. A inversa pega a imagem e leva no domínio. Sempre assim. Inverte. Por isso que o gráfico da função seno, o gráfico de uma função e da sua inversa, eles são o espelho em relação à reta bissetriz dos quadrantes ímpares, a reta y igual a x, a identidade. Tá? Aí faz o seguinte, olha. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Esse aqui, já está desenhado aqui, pega aqui. Ó. Esse aqui é o gráfico da função cosseno, né? Então, se eu pegar aqui, ó, a função identidade, isso aqui é y igual a x, aí eu vou pegar esse gráfico e vou refletir ele, vou espelhar ele em relação a essa reta. O resultado do gráfico que eu vou obter vai ser o gráfico da função inversa da cosseno. Tá? Então, deixa eu te mostrar aqui no GeoGebra, fica mais fácil para você entender. Olha só. Esse aqui é o gráfico da cosseno original. Olha só para esse pedaço. Imagina só esse pedaço aqui, ó, de 0 até π. Tudo bem? Está aqui a reta, cadê a reta? Y igual a x. Vou pegar só esse pedaço e vou refletir, vou espelhar ele em relação a essa reta. Eu vou gerar essa função, esse gráfico bem aqui, ó. Então, só esse pedaço aqui, daqui do 0 até o π, refletido em relação a essa reta, gera esse gráfico. Esse gráfico é o gráfico da inversa da função cosseno de x. E o nome dessa inversa de cosseno de x, a gente vai chamar assim, ó. Se a função for f de x igual a cosseno de x, a f a menos 1 dela, de x, é o cosseno a menos 1 de x. Mas cuidado, esse menos 1 não é um expoente. É a notação da inversa. Ou seja, cosseno a menos 1 de x é diferente de 1 sobre cosseno de x aqui para a gente, tá? Isso aqui não é um expoente. Isso aqui é a notação de função inversa, tá bom? E aí, para não ter esse problema, a gente, em geral, escreve assim, ó. Essa f a menos 1 de x, que é o cosseno, é o inverso do cosseno de x, a gente vai chamar de arco cosseno de x. E nós vamos escrever assim, ó. Então, a função arco cosseno é a inversa da função cosseno. Ok? Então, se a cosseno pega o 0 e leva no 1, a arco cosseno pega o 1 e leva no 0. E aí você pode olhar isso muito bem claro aqui no gráfico. Deixa eu mostrar aqui o gráfico. Está aqui, ó. Esse é o gráfico da função arco cosseno. Ó. Ela pega o x igual a 1 e leva no y igual a 0. Tudo bem? A função cosseno, ela pega o π sobre 2 e leva em quanto? Qual é o cosseno de π sobre 2? Cosseno de π sobre 2. Zero. Vocês têm medo de errar, é?
Não tem problema errar. Cosseno de π sobre 2 é zero. Então, se a cosseno pega o π sobre 2 e leva no zero, a arco cosseno pega o zero e leva no π sobre 2, que é exatamente o que mostra o gráfico. Olha, pega o x igual a zero e leva aqui no π sobre 2. Belezinha? Então, esse aqui é o gráfico da função arco cosseno. Beleza? Alguma dúvida? E aí, olha só, obviamente, essa função arco cosseno, ela só está definida para y entre 0 e π, que a gente mostrou, que é o domínio da função cosseno, a restrição do domínio da função cosseno para que ela se torne bijetora. Tá? Então, nós temos o seguinte, olha, se o y for igual ao arco cosseno, usando a ideia de inversa, então o x vai ser igual ao cosseno de y. Então, quando eu tenho y igual a arco cosseno de x, como é que eu vou ler esse y? Se eu tenho isso aqui, ó. Se y for igual a arco cosseno de x. Y igual a arco cosseno de x. Y igual a arco cosseno de x. Quem que é esse y? O y, a gente vai ler assim, é o arco cujo cosseno é x. Esse y aqui, ele é o arco cujo cosseno dele é igual a x. É assim que a gente vai fazer essa leitura para facilitar a nossa vida. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês quanto que vale y aqui igual a arco cosseno de 1. Aí como é que você vai pensar? Você vai pensar qual é o arco cujo cosseno é 1. Qual é esse arco cujo cosseno é 1? 0. Então o y aqui é igual a 0. Tudo bem? Lembrando sempre de onde a gente está definindo. Ó. 0π menos 1 a 1. Ok? Tá claro? E aí, de maneira análoga, a gente define o que é arco seno também. Deixa eu escrever aqui rapidinho. Então, olha só. A função f de x igual a seno de x, o gráfico dela é esse aqui, ó. Vai assim. Esse é o gráfico da seno de x. Tá? Ela é bijetora? Não. Então eu tenho que restringir o domínio contra domínio dela de maneira que ela se torne bijetora. E a maneira legal da gente fazer isso é a seguinte. Eu vou esquecer esse restante aqui, ó. Eu vou olhar só para esse intervalo aqui, ó. De menos π sobre 2 até o π sobre 2. Então, eu vou definir ela de menos π meios até π meios. E o contradomínio, professor? O contradomínio eu vou registrar a sua imagem, de menos 1 a 1. Tá? Contradomínio a sua imagem. Dessa maneira, nessas condições, a função seno, ela é bijetora? Sim. Se ela é bijetora, então ela possui inversa. E a inversa dela, a gente vai chamar de f a menos 1, que vai ser a seno a menos 1 de x. A inversa da seno de x, mas não inversa nesse sentido aqui também, tá? Não é isso. Inversa de função inversa, tá? Essa inversa, a gente vai chamar ela de arco seno de x. Arco seno de x. Tá bom?
ok? E aí, se eu quiser olhar para o gráfico dela, olha aqui para a reta y igual a x, que é essa aqui, e reflete esse gráfico em relação a essa reta. Então, o π sobre 2 era levado no 1, então agora o 1 será levado no π sobre 2. Isso aqui está meio fora de escala, né? Está bem fora de escala, na verdade. Vai pegar mais ou menos aqui assim. Então, ele vai fazer isso aqui assim, ó. Esse aqui é o espelho, esse gráfico é o espelho desse gráfico em relação a essa reta, y igual a x. Então, esse aqui é o gráfico da função arcosseno. Está meio feio o meu desenho, deixa eu te mostrar aqui, que aqui fica melhor, fica mais bonitinho. Olha só. Esse aí é o gráfico da função arcosseno de x. Tá bom? E aí a ideia é análoga à ideia da função arco-cosseno, tá? Então, se eu perguntar para você, deixa eu ver aqui se tem um exemplo. Na letra A, qual é o arco-seno de raiz de 2 sobre 2? Então, se y é igual a arco-seno de raiz de 2 sobre 2, quem é esse y? Como é que eu penso nesse y? Esse y é o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2. Qual é o arco desse intervalo que eu estou olhando? Domínio. Qual é o arco cujo seno é raiz de 2 sobre 2? 45 graus, que são quantos radianos? 45 graus são quantos radianos? Π sobre 4. Então, y aqui é π sobre 4. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? E aí, só para fechar a aula de hoje, como essas funções são inversas uma da outra, se eu compor essas funções, eu recaio na identidade. Ou seja, se eu pegar o seno e compor com o arco-seno de x, o resultado é x, é a identidade. E se eu pegar e vice-versa, se eu pegar o arcosseno e compor com seno, o resultado é a identidade. Por isso que se eu perguntar para vocês o seguinte, quanto que é o seno do arcosseno quanto é o seno do arcosseno de meio? Quanto é o seno do arcosseno de meio? Ou seja, eu estou querendo saber qual é o arco cujo seno é meio, e depois que eu souber quem é esse arco, eu estou calculando novamente o seno dele. Então, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser meio, por conta dessa composição que eu falei. Se você pega uma função e compõe com a sua inversa, o resultado vai dar identidade. Então, se eu pego a seno e componho ela com a arcosseno de meio nesse ponto, o resultado vai ser esse meio. E vice-versa, se eu pegasse o arcosseno e compôs com seno, o resultado dava a identidade também. Alguma dúvida, gente? Ficou faltando para hoje a função arco-tangente. Na próxima aula a gente fala rapidinho dela e resolve mais alguns exercícios. E depois a gente vai falar na aula que vem de funções exponenciais e logarítmicas, que vocês tanto adoravam lá no ensino médio, tá bom? Até a próxima.